bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e hoje gostaria de conversar com você um pouco a respeito dos modelos homogêneos de predição. Vamos lá? Antes de mais nada, eu tenho que pedir que você faça o já famoso cucocô, ou seja, curte, aproveita e deixa o seu like agora para você não esquecer, comente, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, tirar alguma dúvida, apresentar alguma sugestão de tema que você gostaria de ver abordado neste canal e, caso você goste do conteúdo deste vídeo, compartilhe com seus amigos e com seus contatos, porque assim você vai estar ajudando no crescimento do canal. Além disso, vou pedir que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será imediatamente informado. Se você pegar esta playlist intitulada A Matemática por Trás da Covid-19, inclusive deve estar aparecendo algum card no alto da tela para ela, você vai reparar, seguindo a numeração, que até agora há dois tipos de vídeos. O primeiro é aquele que trata de epidemiologia descritiva, apresenta algumas variáveis, algumas porcentagens, mas não se aprofunda muito na matemática. E o segundo é aquele que trata de como as pandemias foram enfrentadas ao longo da história. E por que foi esta abordagem adotada até este momento? Na realidade, eu poderia começar abordando diretamente taxas de contato, pico da curva, taxa de isolamento, número básico de reprodução, número efetivo de infecção, ou seja, uma série de parâmetros que já estão sendo veiculados cotidianamente desde o início da pandemia da Covid-19. Contudo, o meu objetivo era que você conseguisse compreender o que são essas coisas, e para isso é necessário observar que há todo um estudo ocorrido ao longo da história para conter doenças e que esses estudos, na realidade, não dependem tanto assim de matemática. Quando nós falarmos, por exemplo, de taxa de contato um pouco mais à frente nesse vídeo e eu associar essa taxa ao isolamento social, você já vai ter ouvido falar nisso e já vai saber, a essa altura do campeonato, que essa é uma prática muito comum desde a primeira pandemia, desde o século VI. Portanto, o que eu quis num primeiro momento é aprofundar em todos os elementos epidemiológicos para agora mostrar como esses elementos epidemiológicos são traduzidos matematicamente. E para isso, nós utilizamos o que são chamados de modelos de população. Em particular, por aqui, eu vou abordar alguns modelos homogêneos de população. Isto posto, iniciemos pelos parâmetros que os compõem e como de fato eles são definidos. Mas é importante lembrar que esses modelos só começaram a aparecer a partir dos anos 1960. Então, para que a gente comece a compreender um pouco da matemática que há por trás de modelos epidemiológicos de predição, ou seja, a matemática utilizada para estudar doenças, eu quero mostrar inicialmente uma curva de casos ativos que foi construída com base nos dados disponibilizados pela Secretaria Municipal de Teófilo Otoni no período de maio até setembro deste ano. Caso ativo é efetivamente a pessoa que está doente naquele dia. Então, quando você pega o boletim epidemiológico e diz que você tem 1.200 casos, no fundo você está lendo a quantidade de casos acumulados, ou seja, as pessoas que tiveram a doença e que ou estão doentes ainda ou foram removidas do sistema. Removidas no seguinte sentido: ou elas se curaram ou elas faleceram. Já a quantidade de casos ativos indica a quantidade de pessoas que efetivamente estão doentes naquele dia e, portanto, podem ser vetores de transmissão. O que eu quero destacar é esta região do gráfico que eu estou marcando com um retângulo, especificamente. Você perceba, olhando a curva, que o número ele sobe, desce, mas ele fica dentro de uma faixa específica. Quando o número de casos ativos pode ser descrito por um gráfico que acaba ficando preso dentro de uma faixa,
nós dizemos que a doença atingiu um platô. Quando você escuta o platô da doença, não significa que o número de casos ativos fica constante. Significa que ele está oscilando em torno de um mesmo valor. Neste caso, você pode reparar que esse gráfico está oscilando em torno de algo que está entre 200 e 250 casos ativos neste platô. Mas perceba que essa é a parte mais delicada da epidemia, porque no primeiro momento nós dizemos que estamos estabilizando a doença. Só que, ao descuidarmos, podemos acarretar no aumento do número de casos ativos, que é o que foi observado em Teófilo Otoni. Ou, se você intensificar as ações preventivas e se preocupar mais com elas, você pode acarretar na diminuição de casos e no fim da pandemia. Contudo, um elemento bastante necessário para que nós pudéssemos planejar a capacidade do sistema de saúde para evitar uma sobrecarga é se nós tivéssemos uma função que descrevesse esta curva. E é exatamente aqui que entram os matemáticos, na tentativa de achar uma função, ou seja, um gráfico, que me permita enxergar como determinada doença irá evoluir no tocante à quantidade de pessoas doentes. As funções mais básicas a serem pensadas seriam, no primeiro momento, as funções lineares e as funções quadráticas, até porque elas exigem muito pouco para serem construídas. Contudo, perceba que essa curva não consegue ser bem desenhada por uma reta. Portanto, uma função de primeiro grau não seria adequado para descrever uma aproximação para este gráfico. E isso nos leva então à segunda pergunta. Será que é possível então fazer com uma função de segundo grau, uma função quadrática? Então vamos dar uma olhada nisso com carinho, e aqui eu vou fazer o passo a passo bem devagar para que você entenda todas as contas que estão sendo feitas. Para ajudar na busca por essa função, eu estou colocando numa tabela os dados epidemiológicos da quantidade de infectados no município de Teófilo Otoni, aqui no interior de Minas, no início da pandemia, ou seja, desde quando apareceu o primeiro caso. Para facilitar a identificação desses dias, eu vou considerar que o dia 22 de abril é o dia 1, que o dia 23 é o dia 2, que o dia 24 é o dia 3 e assim por diante. Então no dia 1 eu tinha um infectado, no dia 2 eu tinha um infectado, no dia 3 eu tinha 2 infectados e assim por diante. E vou considerar no início da pandemia justamente para não levar em conta o fato de que as pessoas estavam se curando da doença. Só para ter uma ideia de se eu consigo enxergar essa curva logo no início. Então, eu vou supor que a função que descreva a curva de infectados é uma função quadrática. Então, ela teria essa forma. A vezes t quadrado, t é para indicar o dia, se é dia 1, dia 2, dia 3 e assim por diante, mais bt mais c, onde esses números a, b e c são números reais. O que eu estaria procurando é a identificação de quem é A, B e C, o que daria então qual a função que melhor descreveria esta subida no número de infectados na cidade. Como eu disse antes, eu vou considerar 22 de abril como t igual a 1, ou seja, o dia 1 da pandemia. Neste caso, perceba que no dia 22 e no dia 23 de abril eu tinha um infectado. Portanto, o valor dessa função quando t é igual a 1 é 1. E o valor dessa função quando t é igual a 2 também é 1. Daí, eu tenho duas equações. Vou escrever aqui no alto a função que eu estou supondo que poderia descrever a curva de infectados em Teófilo Otoni. Perceba o seguinte. Se eu substituo esse t por 1, então vai ficar A vezes 1, que é A, mais B vezes 1, que é B, mais C, e isso tem que ser igual a 1. É exatamente esta primeira equação que eu estou destacando aqui. Porque no primeiro dia, os dados indicam que eu tinha um infectado. No dia 2, os dados também indicam que eu tinha um infectado. Então, se eu substituo esse t por 2, eu teria 2 ao quadrado, que é 4, então ficaria 4a. 2 vezes b
2b mais c novamente igual a 1. E esta seria, então, uma segunda equação. Agora, o que eu faço? Eu vou fazer a segunda equação menos a primeira. Então, eu tenho 4a menos a, 3a. 2b menos b, b. C menos C dá 0. Então, não vou escrever. Igual, então aqui está o sinal de igual. 1 menos 1, 0. Então, eu tenho esta nova equação. 3a mais b é igual a 0. Perceba que eu estou fazendo essas manipulações porque eu gostaria de saber quem são os números a, b e c. Desta equação 3a mais b igual a 0, quando eu passo esse 3a para o segundo membro, lembre-se que eu troco o sinal, eu concluo que b é igual a menos 3a. E aí o que eu faço é substituir b nesta função aqui. Então, a minha função agora está com a cara a vezes t ao quadrado mais b. Mas b eu não concluí que é menos 3a? Então, vai ficar at ao quadrado menos 3at mais c. E perceba que eu ainda não sei quem que é a, quem que é b e quem que é c, mas eu já escrevi a minha função dependendo agora somente de dois números que eu tenho que procurar, a e c. Novamente, eu queria lembrar que no primeiro dia eu tinha 1 infectado. E a função que eu estou considerando agora, ela é da forma at ao quadrado menos 3at mais c. O que eu vou fazer agora é substituir novamente esse t por 1. E aí perceba que eu vou ficar com 1 vezes a, que é a, menos 3a vezes 1, 3a, mais c. Agora eu junto a menos 3a menos 2a mais c. E novamente, como eu substituí esse t por 1, eu estou considerando a quantidade de infectados no primeiro dia. Daí eu passo esse menos 2a para o segundo membro e concluo que c precisa ser escrito da forma 1 mais 2a. E aí, perceba, eu já tinha o at quadrado, menos 3at, que é a minha função, agora eu vou substituir esse c. E chego nesta expressão para a função que eu estou procurando. Uma vez que eu tenho essa expressão, eu vou usar os outros dados que estão disponibilizados. Então, no primeiro dia eu tinha um caso, no segundo dia eu tinha um também, e no terceiro, então no primeiro dia eu tinha um caso, no dia 2 eu tinha um caso, mas no dia 3 eu já tinha 2 casos. Então, agora, no lugar deste t, eu vou substituir por 3 e vou ter uma nova equação. Veja, 3 ao quadrado, 9, 9a, menos 3a vezes 3, menos 9a, está aqui embaixo. Mais 1 mais 2a, está aqui escrito, é igual a f de 3, porque o t eu estou considerando como 3. F de 3 é 2. Então, perceba que este 9a é cancelado com este. Vou passar este 1 para o outro membro. Então, eu concluo que 2a é igual a 1. E como está multiplicando, passo dividindo. E, portanto, eu tenho que a é igual a meio. E por que eu fiz essa procura toda? Porque uma vez que eu conheço o valor de a, basta substituir agora na expressão geral da função que eu consigo escrever a função que eu estou buscando. Assim, quando eu substituo a, que é o valor que eu estava procurando nesta função, eu concluo que a expressão que eu desejo é da forma meio de t quadrado menos 3 meio de t mais 2.
Só para lembrar, a expressão até então estava com a cara AT ao quadrado menos 3AT mais 1 mais 2A. A está aqui o meio, 3A menos 3 meios, 2 vezes A é 2 vezes meio, que daria 1, 1 mais 1, 2. Então, teoricamente, eu teria uma função que descreveria a curva de infectados em Teoflotone. Só que a gente sabe, segundo os dados disponibilizados, que no quarto dia eu tinha 3 infectados. Se esta função for a função correta, a mais adequada, então no momento em que eu substituir t por 4, eu vou encontrar 3. Mas olha o que acontece. T ao quadrado, então o t agora é 4, 4 ao quadrado, 16. Por 2 dá 8. Tá aqui. 3 vezes 4, 12, dividido por 2, 6. Com esse menos, menos 6. Tá aqui. Mais 2. 8 menos 6, 2 mais 2, 4. Mas 4 não é igual a 3, é diferente. Portanto, essa função, apesar dela atender os 3 primeiros dias, já não serviria mais do quarto em diante. Logo, eu não consigo descrever a curva de infectados utilizando uma função quadrática. E eu posso dizer que eu não conseguiria dizer com exatidão usando uma função cúbica, de quarta ordem e assim por diante. Sendo assim, teremos que procurar um outro caminho. Para ampliar o nosso leque de procura, eu vou considerar uma hipótese simplificadora. De maneira bastante simplista, podemos supor que uma pessoa infectada transmita o vírus para 2 ou 3 pessoas em média. Além disso, estima-se que o tempo de incubação de vírus é de 5 ou 6 dias, podendo chegar até 2 semanas. É o que a gente sabe até agora a respeito da Covid. Considerando essas informações, nós vamos fazer uma simulação de 2 cenários. O primeiro, no qual uma pessoa doente esteja infectando outras 2 pessoas sadias diariamente. Perceba que isso não acontece na prática, porque ele infecta 2 pessoas ao longo do tempo que ele fica doente. Mas vamos supor que isso seja durante um dia. E o segundo cenário é aquele no qual uma pessoa doente contamine outras 3 diariamente. E nós vamos denotar o 6º dia pelo caso mais provável. Perceba que até este momento, para quem é professor de matemática, você consegue trabalhar a função de primeiro grau para mostrar que não funciona, a função de segundo grau para mostrar que não funciona, e agora nós vamos trabalhar progressão geométrica. Se o contaminado infecta 2 pessoas por dia, no primeiro dia ele vai gerar 2 doentes, no segundo gera 4, no terceiro gera 8, 16 e assim por diante. Se um infectado contamina outros 3 por dia, então no primeiro dia ele vai ter 3, esses 3 viram mais 9 no segundo, mais 27 no terceiro e assim por diante. Então você consegue trabalhar aqui os elementos inerentes a progressões geométricas, incluindo soma de PG finita. Mas o que eu quero chamar a atenção é que eu posso colocar esses dados num gráfico. E aí eu teria 2 funções exponenciais. E perceba que o traçado dessa função exponencial, ele se aproxima muito à subida das curvas que nos são apresentadas. O que indica que, para tentar descrever a curva de infectados de uma cidade, eu preciso considerar um componente exponencial. E é por isso, inclusive, que costumamos dizer que epidemias ou pandemias em seu início apresentam um comportamento exponencial. Para você que é professor de matemática e está escutando isso tudo, perceba a quantidade de conteúdos que você poderia trabalhar só pensando na Covid de maneira básica. A ideia do componente exponencial é importante, mas só ele não consegue produzir a curva. Quando eu apresentar os modelos específicos, eu não faria a demonstração desses modelos, de quais são as equações, de como se trabalha com eles. Se você quiser, escreve nos comentários, que aí eu faço um vídeo à parte
puramente matemático, mostrando equação por equação, aquilo que dá para resolver, como é possível trabalhar com esses modelos, mas do ponto de vista mais matemático. Nesse momento eu quero fazer uma apresentação introdutória desses modelos e a ideia é que você compreenda um pouco da matemática elementar por trás deles. Então, voltando para os parâmetros epidemiológicos, o primeiro que a gente considera é o número básico de reprodução. O número básico de reprodução é um número inerente ao agente patógeno e, basicamente, ele indica a quantidade de infectados média que um contaminado consegue produzir, partindo do pressuposto que ninguém pegou a doença ainda. Para a Covid-19, esse número foi estimado pelo Imperial College em 2,81 no Brasil. Então eu posso dizer que uma pessoa infecta de 2 a 3 pessoas em média. Um segundo número que me é importante é o número efetivo de infecção. Este parâmetro em particular afere a quantidade média de contaminados que um infectado produz em um determinado período. Então é como se fosse o número básico de reprodução submetido às condições reais da doença. E é este que você escuta diariamente dizendo, olha, em tal país o número R0 está acima de 1, caiu para 0,9, foi para 0,96, porque este número é o que indica a força da infecção. Se este número ficar abaixo de 1, a pandemia tende a acabar. No sentido de que, quando este número está abaixo de 1, é possível mostrar que o grupo de infectados acaba gerando uma quantidade menor de infectados diariamente e as pessoas passam a se recuperar numa velocidade mais rápida. O que eu estou querendo dizer para você entender essa proporção é o seguinte. Imagine que o número efetivo de infecção seja 2. Então, cada infectado acaba gerando mais 1 e no final você ganha 2. Se esse número efetivo de infecção for 0,9, então cada infectado acaba gerando ao longo de um tempo 0,9 infectados. Portanto, você começa a diminuir a quantidade de infectados que você tem. Um outro parâmetro importante é a taxa de letalidade, que é a quantidade de pessoas infectadas que morrem. No Brasil, para a Covid-19, essa taxa é de 3%. Há a necessidade de se pensar também na taxa de hospitalização, porque se você vai ter infectados, você parte do pressuposto que alguns deles precisarão de hospitais. Para a Covid-19, no mundo, essa taxa é estimada em 19%. Você ainda leva em conta as taxas de mortalidade e nascimento populacionais, porque, afinal de contas, o fato da Covid-19 estar ocorrendo no planeta não significa que as outras doenças sumiram. Elas continuam. Então você precisa levar em conta a quantidade de pessoas que nascem e a quantidade de pessoas que morrem em virtude de outras razões. E, por fim, tem 3 taxas a mais que são importantíssimas na descrição do modelo. A primeira é a taxa de contato da população. Essa taxa de contato é dita muitas vezes como taxa de isolamento. E, na prática, é a probabilidade de que uma pessoa saudável, ao sair de casa, encontre uma pessoa infectada. Aqui há uma crítica com relação ao uso dessa taxa, porque, veja, é muito mais fácil que você encontre alguém que já está no seu círculo social do que um desconhecido. Mas os modelos populacionais que veremos a seguir consideram que essa taxa é homogênea entre a população. E justamente por isso esses modelos sofrem críticas, embora sejam as ferramentas mais atualizadas que temos para predizer o comportamento de uma doença. Nós também consideramos a taxa de remoção do sistema, e por removido nós entendemos que é aquela pessoa que se cura ou morre em função da doença, e a taxa de vacinação, que também interfere na quantidade de infectados à solta, de vetores de doença à solta. Além disso, os modelos populacionais homogêneos, eles costumam dividir a população em compartimentos. Os 3 primeiros compartimentos considerados são suscetíveis, ou seja, as pessoas que não foram infectadas e, portanto, podem pegar a doença ainda, infectados, aquelas que efetivamente estão doentes, e removidos, que são os que faleceram ou que se curaram. Se você pegar as iniciais das palavras suscetíveis, infectados e removidos, você tem CIR. E é justamente essa a origem do nome do modelo clássico mais usado atualmente, o modelo CIR.
O modelo CIR é um modelo criado por dois matemáticos, Kermack e McKendrick, em 1927. É um dos modelos populacionais homogêneos de predição. Ele considera a divisão da população em suscetíveis, infectados e removidos, e ele assume algumas hipóteses. A primeira é que todos os indivíduos nascem suscetíveis, ou seja, ninguém nasce com anticorpo contra a doença. O tamanho da população, que a gente denota por N, é constante, ou seja, nós assumimos que as taxas de natalidade e mortalidade são iguais. A interação entre as populações dos compartimentos se dá de forma homogênea, e essa é a maior crítica do modelo. Porque ele parte do pressuposto que a chance de uma pessoa encontrar outra na rua é a mesma. A gente sabe que na prática não é bem isso que acontece. Além disso, ele assume que a enfermidade causa imunidade permanente e que a população está isolada, ou seja, não há nenhum movimento migratório. Nessa figura você está vendo uma simulação hipotética do modelo CIR. O que está em azul seria a curva de removidos, que tendem a entrar em ascendência, porque as pessoas passam pela doença. O que está em vermelho é a curva de suscetíveis, ela costuma cair, porque você parte do pressuposto que as pessoas pegam doença uma vez só. E aqui você tem então a curva dos infectados. Perceba que aqui no topo, onde eu estou circulando, você tem aquilo que nós chamamos de pico da curva. Para quem é professor de matemática, é o que lá no curso de cálculo 1 nós chamamos de ponto crítico da função. E para professores de cálculo, também pode-se pensar na questão de pontos de inflexão quando nós formos abordar as curvas de suscetível e removidos. Duas doenças que podem ser modeladas pelo modelo CIR são a H1N1, que causa imunidade permanente, e a gripe espanhola, porque ela também causou à época imunidade permanente. Contudo, nós sabemos que na realidade existem doenças que causam imunidade temporária ou mesmo não causam imunidade nenhuma. Então você amplia o leque de modelos para tentar trabalhar com essas doenças. Uma variação do modelo CIR é o modelo CIS, que consiste na divisão da população em suscetíveis e infectados. Então a sigla CIS significa suscetível, infectado, suscetível. Ou seja, a pessoa fica doente, se recupera, você não sabe quanto tempo ela vai ter anticorpo e, portanto, ela torna-se passível de ter a doença novamente. E aí as curvas que você tem são somente duas. Uma curva de descendente, que é a curva de suscetíveis, uma curva ascendente, que é a curva de recuperados, ou seja, aqueles que acabam sarando da doença, e essas curvas se alternam ao longo do tempo, porque você parte do pressuposto que todo mundo que ficou doente uma vez pode ficar a segunda vez e que isso vai acontecer ad eterno. Existem outros modelos epidemiológicos. Existe o modelo CIRS, que é suscetível, infectado, removido, suscetível, que é a junção do modelo CIR com o modelo CIS. Então ele parte do pressuposto que a pessoa pega a doença, fica infectada, ela ganha anticorpo durante um determinado tempo, então ela fica removida do sistema, ou ela vai morrer, portanto ela sai do sistema de vez, e aqueles que ganham imunidade temporária se tornam passíveis de pegar a doença novamente. Uma doença que se encaixa exatamente nisso é a gripe comum. Você tem o modelo 6, que é suscetível, exposto, infectável, suscetível. É uma generalização do modelo CIS, mas ele assume que as pessoas podem carregar um vírus durante um tempo, que é o tempo de exposição, o tempo de incubação. Você tem o modelo CIR, que é quando você associa o tempo de incubação no modelo CIR, então você dá a condição de exposto para a pessoa. E ainda você tem o modelo MCIRS, que é o imunomaterno, suscetível, exposto, infectado, removido, suscetível. Isso quer dizer o quê? Você assume que existem pessoas que podem pegar a doença, se expõem ao vírus, ficam doentes, ganham uma imunidade temporária e novamente se tornam suscetíveis. E, além disso, você tem pessoas que têm imunidade passiva, que ganharam anticorpos maternos, por exemplo, no caso de crianças que estão nascendo. E ainda você tem uma gama de modelos que levam em conta a vacinação em massa ou a vacinação esporádica. Perceba que todo o conteúdo abordado neste vídeo nada mais é do que matemática básica. É bastante simplista para que você fosse capaz de entender um pouco do que está por trás dessas curvas de contágio que são divulgadas cotidianamente. Se ficou alguma dúvida, você já sabe o que fazer. Escreve nos comentários para poder continuar dialogando comigo e aí eu posso esclarecer aquilo que ainda não tenha ficado claro. Bem, por hoje é só.
Até a próxima!